Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Tá? Muito bem. Essa semana houve esse episódio aí do deputado João Willis, que eu recebi uma mensagem altamente insultuosa que vinha com o endereço do deputado João Willis na Câmara Federal. Então, as pessoas até estão gozando de mim, porque dizem, não, mas ele aceita o e-mail, não vai verificar o IP, etc, etc. Bom, eu não verifiquei por uma razão muito simples. O e-mail vinha com o endereço da Câmara Federal, portanto, se houvesse alguma treta ali, o remetente, o verdadeiro remetente, estaria cometendo um crime não contra mim, nem contra o cidadão João Willis em particular, mas contra o próprio governo federal. E quem é que ia correr um risco desse só pelo prazer de fazer uma piada cretina? Então, nem me passou pela cabeça que o e-mail pudesse ser falso. Além disso, o estilo da mensagem combinava mais ou menos com o estilo geral dos esquerdistas quando escrevem a meu respeito no Facebook, no YouTube, no Orkut, etc., né? No Twitter. Então, eu falo, bom, o estilo não era muito diferente das mensagens usuais. Eu não conheço o deputado João Willis, não sei como é o estilo de escrever dele e tal, mas isso aqui está dentro da média. E respondi aquilo que me parecia, no momento, ser o pensamento do deputado João Willis. Daí publiquei lá uma resposta, daqui a pouco teve uma tréplica, pior ainda. E eu já estava me aprontando para responder a tréplica quando chega o aviso do deputado João Willis. Falei, eu não escrevi porra nenhuma, tá certo? Não sei quem enviou essa merda, tá certo? Porém, não chegou o aviso para nós, ele não mandou aviso para nós, isso é importante, ele simplesmente publicou a notinha no Twitter. Alguma boa alma viu aquilo no Twitter, me avisou, nós mais que depressa fomos investigar, né? E um dos nossos colaboradores que entende desse negócio conseguiu identificar que, olha, de fato o negócio não veio do endereço do deputado João Willis, veio de um provedor tcheco, especialista em fraude, provedor situado na República Tcheca. Nós mais que imediatamente e antes que o deputado João Willis nos pedisse qualquer coisa, nós tomamos a iniciativa de investigar e denunciar a fraude. Quer dizer, isso não veio da caixa postal do João Willis. Foi, né, algo engraçadinho. E, ou é um gaysista fanático ou um anti-gaysista louco. Pode ser qualquer das duas coisas, ou pode ser uma mistura das duas coisas. No Brasil tudo é possível. Tá certo? E decidiu criar um problema aí entre eu e o deputado João Willis. Tá certo? Então, de mim ele falava coisas horríveis ali, né? Fazia ameaças apocalípticas e ia pedir minha deportação para o governo americano. E o deputado João Willis, ele apresentava ali, falava em nome do deputado, usando o nome do deputado João Willis, defendendo a tal da liberdade sexual para as crianças, direitos sexuais das crianças. Né? Eu não sabia se o deputado João Willis tinha defendido essa ideia ou não. Tá certo? Tem gente que acredita que ele defende. Tá certo? Mas ele assegura que jamais defendeu isso, que ele é totalmente contra, e eu não tenho motivo para duvidar dele. De qualquer modo, a coisa já está investigada e devidamente denunciada. Então, saímos, né, limpos, eu e o deputado João Willis. Continuo tendo todas as minhas divergências com ele, vou continuar discutindo, vou continuar falando, tá certo? Né? E continuar sendo que ele é feio, tá certo? Mas desse negócio parece que ele está realmente inocente, tá certo? E a primeira coisa que a gente pede aqui, todos os programas, assim, que Deus nos preserve de cometer uma injustiça, tá certo? Porque, veja, a injustiça tem a história de um famoso rabino, né, que um dia chegou para ele e falou, olha, eu andei falando muito mal do senhor, né, falhando umas coisas aí e tal, mas eu estou arrependido, eu quero consertar. Mas daí o rabino disse para ele, olha, você faz o seguinte, você pega um monte de jornal, picota em pedacinhos desse tamanho, e daí você vai no prédio mais alto da cidade e joga os papeizinhos. E depois você volta aqui. Daí ele fez isso. Né? Daí voltou, jogou os papeizinhos, joguei. Agora você vai e cata os papeizinhos. Agora não dá. Pois é mais fácil fazer isso do que você, né, conseguir neutralizar os efeitos de uma fofoca, de uma intriga, porque você não sabe onde aquilo vai parar. Certo? Nós já colocamos o aviso lá, então está limpa a situação. Recebemos o agradecimento do escritório do assessoria do deputado João Willis e está tudo limpo. Tá certo?
Agora, eu queria observar, não só a esse respeito, mas a respeito de várias outras questões. Se vocês ouvirem a conferência que eu fiz no lançamento do meu livro A Filosofia do Universo, livro que, aliás, eu acabo de receber um exemplar, está aqui, a capa está muito bonita, né? Bonita é elogio em boca própria, porque eu mesmo que inventei a capa. É, eu pelo menos pedi que fizesse mais ou menos de acordo com esse modelo, capa sem ilustração, só letra, que eu acho que é o que combina com o livro de filosofia. Mas é um romance, uma coisa assim, bom, tem que ter uma ilustração, tem que ter um feito dando uma facada no outro, alguma coisa do tipo. Uma mulher pelada, assim, mas livro de filosofia não, é só letra. Né? Então, na conferência que eu fiz ali, eu explicava assim, que a linguagem dos debates públicos, questões políticas, morais, religiosas, etc., geralmente se trava usando figuras de linguagem, principalmente metonímia, quando você toma um parte pelo todo, instrumento pelo agente, etc. E, em geral, esses termos eles não correspondem a nada de real no mundo. Quer dizer, você precisa escavar a linguagem do debate público para você saber qual é a questão que realmente está em jogo. Normalmente, numa sociedade civilizada, você tem várias pessoas empenhadas em fazer esse tipo de análise, de modo a reduzir os debates públicos aos seus termos reais. Não é que se tem de haver oposições, que haja em torno de dificuldades reais, ou de oposições reais, e não, vamos dizer, de meros símbolos, que uma vez soltos no ar provocam emoções nas pessoas e despertam, então, reações contra ou a favor de coisas que não existem absolutamente. Tá certo? Então, a linguagem da propaganda, da ideologia, é sempre assim. Ela é toda feita de metonímia. Tá certo? E o Brasil, no Brasil de hoje, todo mundo, eu assinalava ali, está raciocinando e falando de uma maneira ferozmente metonímica. Então, quer dizer que você nunca sabe quais são os problemas reais que estão sendo discutidos. Eu vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, ter uma ideia de uma proposta política que você a apresenta nos termos que lhe parecem, vamos dizer, realçar as qualidades dessa ideia, tá certo? O que você espera dela. Isso não quer dizer que você tenha realmente examinado essa ideia para ver a que ela pode corresponder na realidade dos fatos, ou seja, qual é a substância, por assim dizer, material da ideia. Você ressalta as qualidades que você lhe atribui. Mas note bem, entre a qualidade que uma coisa tem de ser boa, de ser má, de ser maravilhosa, etc., e a substância, que é o que ela realmente é, existe uma distância enorme. E a primeira distinção que Aristóteles faz na categoria é justamente entre o que é a substância e o que é a qualidade. Então, por exemplo, você pode achar que o socialismo é maravilhoso ou que o socialismo é monstruoso, mas isso não lhe diz o que é substantivamente o socialismo. Note bem, e o que é o socialismo não pode ser apreendido pelo simples conteúdo da proposta, quer dizer, como o autor da proposta a apresenta. Certo? Porque quando ele apresenta, vai vir sempre na linguagem das qualidades, das expectativas, e das esperanças, etc. Tá certo? Quem examinasse a substância do conceito de socialismo em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, se alguém tivesse examinado isso com seriedade, chegaria à seguinte conclusão. O que é o socialismo em substância? Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político. Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político. Com a promessa, é claro, de que depois ele vai repartir tudo. Mas, de qualquer modo, os detentores do poder político se tornam instantaneamente também os detentores do poder econômico. Ora, vocês devem se lembrar que em 64, quando houve o golpe militar, teve um monte de comunista que saiu correndo, pedia ajuda para amigo rico para ir embora para a Europa. Isso quer dizer que você tinha um hiato, uma separação entre o poder político e o poder econômico. Tá certo? Quando, ao contrário, você tem um problema com o sujeito rico, você pode recorrer às autoridades, aos detentores do poder político, certo? E, portanto, aos controladores do aparato jurídico, policial, até para que o protejam contra essa pessoa. No socialismo, isso é eliminado. O poder econômico está todinho na mão das mesmas pessoas que detêm o poder político. Portanto, a possibilidade de que isso evolua no sentido da democracia ou da liberdade é nula. Né? Isso é impossível. Então, quem quer... Acontece o seguinte, que
O Manifesto Comunista, quando foi lançado, não atraiu a atenção de intelectuais. Atraiu a atenção só de militantes. Então, você não vai ver professor de filosofia na época examinando isso. Começaram a examinar 70 anos depois. Mas se algum intelectual realmente qualificado tivesse examinado o Manifesto Comunista, ele diria imediatamente isso. Olha, isso que você está propondo, dizer que o socialismo vai trazer mais liberdade, isso é materialmente impossível. Porque você está eliminando a pouca margem de manobra que um cidadão que não tem nem poder econômico, nem poder político, pode dispor, né, jogando um contra o outro ou pedindo a um proteção contra o outro. Isso estará eliminado e você terá inventado a ditadura mais perfeita de todos os tempos. E uma vez constituída, essa ditadura não poderá ser desmantelada. Por quê? Se você disser, não, mas nós fazemos socialismo, daí nós vamos dividir o poder político entre as pessoas. Não pode haver político sem poder econômico que o sustente. Como o poder econômico já está na mão dos detentores do poder, então acabou, não tem para onde correr e não tem como desmontar o sistema. Isso é exatamente o que assinalou o Martin Melia naquele livro A Tragédia Soviética, onde ele viu que as tentativas de reforma do regime soviético iriam fracassar necessariamente, porque o regime era irreformável. Ou ele desmantela, ou ele fica como está. Então, quer dizer que o socialismo é essencialmente ditadura. O socialismo tem qualquer das suas formas. Seja o socialismo internacional dos marxistas, seja o socialismo nacional dos nazifascistas, assim por diante. Então, ninguém examinou e a discussão sobre o socialismo continuou na base de figuras de linguagem, sem que ninguém prestasse atenção na substância do que estava sendo ali proposto, né? Do mesmo modo, quando se discute hoje sobre casamento gay, as pessoas reagem a isso na base, vamos dizer, da resposta emocional a uma figura de linguagem. E casamento gay é uma figura de linguagem, não um conceito científico descritível. Certo? Então, você veja, por exemplo, se dois homens machos atraídos um pelo outro casam, é um casamento gay. Agora, se um homem macho casa com um transexual operado, onde há perfeita diferenciação dos papéis, também é casamento gay. Mas o que é isso? É tudo cabe ideia, saco ligado. Então não há um conceito que explique para você exatamente o que é um casamento gay, materialmente o que isso vai representar. Então as pessoas tomam posição conforme, vamos dizer, aquela figura de linguagem lhes desperte respostas positivas ou negativas, respostas emocionais. E daí isso esse debate vira um pandemônio completo. Tá certo? E se não tiver pessoas qualificadas para analisar o negócio, saber, peraí, do que nós estamos falando mesmo? O debate pode crescer em intensidade e virulência, tá certo? Na base da pura afeição ou repulsa a símbolos. É uma coisa de louco. Tá certo? E as pessoas estão tão desacostumadas no Brasil à análise desse conceito, que quando eu tentei fazer análise sobre o negócio do homossexualismo ser natural ou antinatural, um monte de camaradas evangélicos católicos cobravam comigo. Né? Eles não são capazes de analisar a coisa, eles querem realmente tomar posição na base do símbolo e da reação emocional. Isso quer dizer que a simples distinção, vamos dizer, esclarecedora, de um filósofo na sociedade, as pessoas nem sabem o que é. Inclusive pessoas que são, entre aspas, formadas, né, em filosofia. Né? E, antigamente o Bruno Sorrentino dizia, não, os caras deviam dar um diploma honoris causa de filosofia para você. Eu digo, quem vai assinar essa porcaria? Né? Isso é um sexo sem fundo. Não tem pessoa qualificada para assinar isso no Brasil. Eu podia dar um diploma para eles, porque eu estudei, eu conheço esse negócio. Os camaradas não, vocês são um bando de incompetentes. Pô. Quem é que não sabe? Né? Então, tudo que eu estou tentando fazer com relação a esse debate não é tomar posição em face de símbolos. Eu não sou trouxa, eu não sou um touro desse torada que você agita um pano vermelho e ele investe em cima. Não, eu quero saber do que se trata realmente. Quer dizer, se é para comprar uma briga, eu tenho que comprar uma briga substantiva. Tá certo? É claro que tem pessoas que não imaginam que existe essa atividade analítica, crítica dos conceitos, então elas acham que eu estou simplesmente tomando posição. Falo, bom, o cara está me interpretando no nível intelectual dele. O que eu posso fazer? Então, você vê, exemplo disso. Alguém me manda aqui uma matéria, uma estudante brasileira esteve em Cuba e ela está dando o seu depoimento direto em Cuba e derrubando mito a respeito de Cuba.
Então ela fala maravilha de Cuba, etc, etc. Bom, ela não esclarece que ela esteve somente nos lugares onde o governo determinou onde ela podia estar, quer dizer, ela foi lá como convidada. Então você vê aqui a nossa fazenda modelo, a nossa. Né? Você não circula livremente pela sociedade cubana. Por exemplo, ela foi visitar as prisões para ver quantos prisioneiros políticos tem lá? Não, claro que não. E assim por diante. Agora, tudo que ela vê de ruim na sociedade cubana, ela diz: eu vi com os meus próprios olhos o efeito do bloqueio econômico americano. E as pessoas leem isso e acreditam. Eu digo: escuta, peraí, uma relação entre uma medida econômica e o estado da sociedade não é algo que você possa ver com os olhos. Tá? Depende de uma análise econômica. Não é um fenômeno físico que você pode enxergar. Né? Não tem um treco chamado aqui efeito do bloqueio, que você vê, assim, como se fosse um poste na rua. Ou seja, o depoimento direto não vale absolutamente nada sobre isso. Você precisa contar a história, tá certo? E mostrar um por um como o efeito bloqueio foi determinando esse ou aquele efeito na sociedade cubana, sem excluir que houvesse outras causas possíveis. Porém, mais ainda, né, o bloqueio ele só diz respeito aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não proibiu para o resto do mundo conversar com Cuba, só os Estados Unidos não comerciam. E, curiosamente, o argumento da Revolução era que aquilo que estava danando Cuba, que estava destruindo Cuba, era o comércio dos Estados Unidos. Então, mas o raio do imperialismo, afinal de contas, ele faz mal a Cuba pela sua presença ou pela sua ausência? Porque antes fizeram a Revolução para eliminar a presença, eliminou a presença. Agora estão reclamando da ausência. E essa menina cretina, coitadinha, ingênua, né? Ela vai lá e vê o pessoal passando fome, é culpa do bloqueio. E ela acredita que ela viu a culpa do bloqueio. Quer dizer, você vê um fenômeno físico e acredita que viu uma relação econômica. Isso é um estado quase hipnótico. E esse é o próprio, vamos dizer, o próprio raciocínio metonímico. Né? Quer dizer, você vê um efeito e você acredita que viu a causa, mas a ligação da causa com o efeito não é um fenômeno material, meu filho. Que seja visível com os olhos da cara, é um fenômeno que se produz no tempo, até por vias complexas, por acumulação de fatores, e que, ademais, tem esse pequeno problema de que ele contradiz o discurso da própria Revolução. O seu problema antes não era exatamente que estava cheio de americanos comprando, vendendo em Cuba. Né? Agora eles foram embora, agora está reclamando que eles de volta. E é alguma coisa errada. E curioso que você me manda essa matéria, né? E tem um monte de comentários, e nos comentários ninguém se lembra de dizer: escuta, você viu os efeitos? Você viu as causas? Você está enxergando causas? Ao enxergar causas com os olhos da cara, mas por que enxergar fantasma? Né? Você não pode enxergar uma estatística com os olhos da cara. Tá, muito menos uma relação entre duas estatísticas. Mas ela acredita que viu. Então, o que é o Samuel? Esse é o raciocínio ferozmente metonímico. Tá, agora, outra coisa. Peraí, tem um telefonema. Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, senhor Olavo? Eu? Oi, aqui quem fala é o Rafael, tudo bem? Rafael, tudo bem? Tudo bom, eu tô falando aqui de Austin, Texas, mas eu sou de São Paulo. Texas? Fale mais alto, por favor. Eu tô falando de Austin, Texas. Austin, Texas. Perfeito. Como é que vai o senhor? Eu estou bem, mais ou menos. Ah, que bom, que bom. Então, senhor Olavo, eu tenho uma pergunta que é de caráter pessoal e que eu acho que provavelmente não tem nada a ver com o resto do programa. A minha pergunta é a seguinte. No seu vídeo Intrigantes e Fofoqueiros, o senhor fala muito do orgulho alheio, né? O senhor fala que orgulho alheio. Não me lembro da expressão, mas do caso continue. Do orgulho impessoal, o senhor fala que ter orgulho... Sim. Então, e eu achei muito interessante o que o senhor falou, porém, eu lembrei também que o senhor vive falando que o senhor não tem vergonha de ser brasileiro porque o senhor não tem culpa. Claro. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que para o senhor é mais aceitável
ter orgulho impessoal, mas não é aceitável ter vergonha impessoal. Não, é perfeitamente aceitável a vergonha impessoal, caso você tenha participado, tá certo, ou esteja ligado de algum modo a uma culpa coletiva. Por exemplo, esse pessoal todo que pertence ou pertenceu ao Partido Comunista deveria ter vergonha dos feitos macabros do seu partido ao longo de um século. Eles não têm vergonha nenhuma, na verdade. Muitos são psicopatas, são incapazes de sentir vergonha, mas a vergonha seria justificada. Tá certo? Você vê que o filósofo Carl Schmitt, que deu algum vago e longínquo apoio ao nazismo quando estava surgindo, né, e que depois voltou atrás, ele confessou a sua vergonha de ter sido cometido esse pecado. É inteiramente justo. Agora, no caso, vamos dizer, a expressão "tenho vergonha de ser brasileiro" se espalhou pela internet. Todo mundo estava dizendo isso. E então eu fiz essa observação. Eu falei, não posso ter vergonha nenhuma porque eu não tenho culpa. Eu sou apenas um pobre espermatozoide que foi jogado numa viagem transoceânica e fui parar aí. Como é que eu posso ser culpado disso aí? Quer dizer, eu posso ser culpado, posso ter vergonha da parte que eu ajudei a embotear o Brasil. E ajudei um pouquinho, porque durante 3 anos eu pertenci a esse movimento esquerdista, tá certo? Ajudei a promover um bando de filha da puta. E depois eu me arrependi. Mas fiquei quieto durante muito tempo. Eu fui reclamar disso 20 anos depois, tá certo? Não devia ter feito isso. Então, dessa parte da minha biografia, eu tenho vergonha e já expliquei isso várias vezes. Mas vamos dizer, mas da desgraça geral do Brasil, eu não posso ter vergonha nenhuma, porque eu realmente, a minha ajuda foi muito pequena nisso aí. E eu creio que aquilo que eu tenho feito pela educação de milhares de brasileiros desde há muitos anos, já compensou, espero eu que tenha compensado pelo menos parte do mal que eu fiz entre os 17 e 21 anos, né? Mais ou menos. Tá certo? Então não tem essa desculpa de que eu era um jovem idealista. Eu falo, nunca vi um jovem idealista. Eu vi na minha vida muito jovem vaidoso, acreditando que ele tem a capacidade de reformar o mundo à sua imagem e semelhança, e que o maior problema do mundo é que todo o poder não está na mão dele. Isso, gente militante de esquerda, eu só vi assim. Ele é militante de todos esses movimentos. Esse pessoal assim é tão burro, tão burro, tão burro. E eles não percebem que hoje em dia todos os movimentos de protesto do mundo, de reivindicação, de minorias, todos, sem exceção, estão instrumentalizados pela elite globalista e trabalhando para o aumento do poder dela. É só você rastrear, assim, fazer a pergunta de onde vem o dinheiro. Você vai lá no site do David Horowitz, Discover the Network. Então você vai ver que tem lá um movimento para salvar as focas, não sei aonde. Daí você vai ver de onde vem o dinheiro, vai rastreando, chega no Jorge Soros, chega na turma do Bilderberg, é sempre a mesma coisa, porra. Então, olha, direito da mulher, direito de visitas, direito dos animais, direito disso, direito daquilo. Quando você vai rastrear, é tudo a mesma coisa. A pessoa está todo trabalhando para a tal da nova ordem mundial, porra. Todo mundo são um bando de trouxa. Eu sei que isso às vezes é uma revelação tão traumática que você fica sabendo disso. É assim, meu mundo caiu, ele entra numa depressão e estoura os miolos. Eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, tá certo? Mas você tem que enfrentar a verdade da sua vida, meu filho. É isso. Quer dizer, quem você está ajudando, tá certo, com as suas ações, né? Correto. Então, aí sim você tem que ter vergonha, porque colaborou ativamente. Não durante 3 anos, que nem eu, mas às vezes durante 30, 40 anos. Agora eu acabei de explicar, examine o conceito de socialismo na sua materialidade e você verá que o socialismo jamais pode aumentar a liberdade, a dose de democracia. É impossível. Tá? Mas, se você quer apostar, por exemplo, se ele está encantado por uma figura de linguagem, então ele continua lutando por aquilo, os efeitos serão sempre diferentes daquele que ele está pretendendo. Quando ele descobre, fomos traídos, fomos enganados, a coisa se desviou, não é. É a lógica interna do conceito quando se torna realidade. Tá entendendo? Então, não tem nenhum motivo. Primeiro, o Brasil não é um projeto. Eu não participei da elaboração de nenhum projeto chamado Brasil. O Brasil é resultado de milhões de processos sociais históricos convergentes, tá certo? E impremeditados. Eu não participei de nada disso. Isso deveria ser vergonha, né?
Nem vergonha, nem ódio, nem coisa nenhuma. A gente apenas lamenta o Estado do Brasil. Porque o Estado do Brasil é muito pior do que vocês imaginam. Quando você vê, por exemplo, o debate político aqui nos Estados Unidos, compara com o que no Brasil se chama debate político, é uma coisa de você chorar. Você quer ver um exemplo? Agora saiu aqui, né, a nota do Foro de São Paulo dizendo que havia 2 agentes fascistas infiltrados, né, que são, vamos dizer, agentes de uma perigosíssima publicação brasileira de extrema-direita. Vocês sabem quem eram? Os caras do repórter da Veja. Né? Quer dizer, no momento onde a Veja já começa a se qualificar de extrema-direita, você vê que a margem de direitismo admissível diminuiu ao ponto de se tornar infinitesimal. A Veja não é direita de maneira alguma, a Veja é apenas, às vezes, antipetista. Tá certo? Mas, culturalmente, na esfera moral, cultural, etc., você está apoiando o pessoal da esquerda e promovendo a turma da esquerda o tempo todo. Tá certo? Então, quer dizer, se mesmo essa social-democracia rala, né, tipo tucana, isso aí virou extrema-direita, quer dizer, a direita está proibida no Brasil. Tá certo? E a uniformidade ideológica comunista está implantada e as pessoas aceitam isso. Porque como o processo é lento, as pessoas vão se acostumando com os novos padrões de julgamento da realidade e elas vão mudando junto sem perceber. E isso já aconteceu no Brasil. Claro, isso está muito longe de acontecer nos Estados Unidos. Aqui que é esquerda, que é direita, né? Como em todo lugar do mundo, tá entendendo? Exceto nos países comunistas e no Brasil. Agora, a América Latina vai ficar todinha assim. Ou seja, eles estão realmente implantando o sistema de poder comunista em toda a América Latina e tem gente ainda acreditando, tá certo, que é uma concorrência democrática. É concorrência democrática na qual o sujeito que leva o rótulo de direitista e até de extrema direita tem que fazer tudo com os comunistas, mano. Você não viu essa semana o prefeito Kassab mudando o nome de um viaduto, tinha o nome de um general, né, no tempo do governo militar? Mudou a pedido do PT do B. Nem por isso a turma vai deixar de chamar o Kassab de extrema-direita, por mais que ele sirva essa gente, por mais que ele se curve e se ajoelhe na frente dele. Então, isso quer dizer que a dose de oposição admissível está diminuindo quase nada. Eles não querem nenhuma voz contra, nenhuma. Eu mesmo, eu não estou ligado a nenhum partido político, não tem nenhuma ONG por trás, não tem nenhum movimento, nada, é apenas um indivíduo dando a sua opinião, né? E tem gente que acha, não, esse cara é muito perigoso, tem que tirar ele da jogada. Quer dizer, uma voz, um cara sozinho falando é perigoso demais para ele. Então isso aí é o totalitarismo mais opressivo, mais descarado que já houve. Isso já está implantado no Brasil e as pessoas acham isso normal e chamam isso de democracia. Por quê? É o negócio da rã na panela. Quer dizer, o processo foi lento, as pessoas vão, à medida que as novas situações estão se implantando, os padrões para julgá-las também vão mudando junto com elas. Peraí, tem mais alguém aí na linha. Quem é? Otávio de Itajubá, tudo bem? Quem é? É o Otávio de Itajubá, Minas Gerais. Itajubá, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Olavo, Tudo queria bem. fazer 2 perguntas rapidinho. Eu queria que o senhor comentasse qual que é o papel da família real britânica nessa nova ordem mundial e o senhor comentasse também sobre o livro Máfia Verde, é um livro já meio antigo. Olha, a família real como um todo eu não sei, tá certo? Mas o príncipe Charles, eu tenho certeza absoluta que ele é um servidor do Islã. Tá certo? Isso aí, vamos dizer, por informação direta, quer dizer, ele foi discípulo de um sheik islâmico durante muito tempo e a relação discípulo e mestre no esoterismo islâmico é relação de obediência total. Não importa se o cara é príncipe, multibilionário, general, não interessa. Tá certo? Então, ele foi discípulo desse sheik por mais de 20 anos. E a gente vê pelas atitudes públicas dele, são atitudes de franca proteção ao Islã. Tá certo? Então, isso quer dizer que aí houve uma área de convergência, uma área de colaboração entre 2 grandes esquemas globalistas, o esquema ocidental, o Bilderberg, e o Islã. Eles têm áreas de convergência, como eles têm áreas de disputa e áreas de conflito. São 3 grandes esquemas, o russo-chinês, o islâmico e o ocidental. Esses 3 têm áreas de colaboração e áreas de disputa. Um ponto em que todos eles estão de acordo é o seguinte: a total eliminação do cristianismo da face da terra. Isso aí é o que tem de comum entre os 3. Tá certo? Então, o que virá depois? Bom, depois é que vai começar o pega para capar.
Agora, eu garanto para você o seguinte, que dos três, aparentemente, o mais poderoso é o ocidental, porque ele tem mais dinheiro. Tá certo? Mas quando é que vocês vão entender que o dinheiro em si mesmo ele não é poder, ele é um meio de conseguir poder. Tá certo? Mas se você não o transforma em poder imediatamente, tá certo? Às vezes pode passar o prazo e você fica com o seu dinheiro e o dinheiro só serve para você ser assaltado. Por exemplo, se você quiser destruir a elite russo-chinesa, é impossível. Né? Você não chega nela. Se você quiser destruir a elite mandante do Islã, você também não chega, porque ela é quase clandestina. Até ela é uma multidão de fakes reunidos lá em grupos esotéricos, e a trama do poder é muito complexa. Agora, se você quiser destruir a elite ocidental inteira, você solta uma bomba na reunião do grupo Bilderberg, pronto, acabou a elite. Né? Então, quer dizer, eles estão muito mais expostos, essa elite ocidental está muito mais exposta, embora tenha gente que chama o poder secreto, eu não estou vendo poder secreto nenhum, está tudo na nossa cara. Tá certo? Todo mundo, a gente sabe o nome de todo mundo, né? Apenas, vamos dizer, não são pessoas que exercem cargos oficiais, eles põem os trouxas, os seus agentes, né? Ocupar cargos oficiais. Então, mas são pessoas conhecidas, então eles estão tremendamente expostos, coisas que por exemplo, a KGB não está exposta de jeito nenhum. Né? E a rede dos potentados islâmicos que decide realmente o curso das coisas também não é. Você não pensa que é a Ahmadinejad que está decidindo as coisas, de jeito nenhum. A trama do poder no mundo islâmico é muitíssimo complicada. Então, esse aqui é o negócio. Agora, tem um assunto que não pode deixar de falar, que é o assunto da semana, que é o resultado da comissão de inquérito do Felipe Joe Arpaio a respeito da certidão do nascimento do Barack Hussein Obama. Na primeira sessão, como uns meses atrás, eles diziam que havia uma grande possibilidade de que aquele documento, certidão de nascimento, fosse falso, porque alguns exames, né, feitos por meios eletrônicos, demonstravam que tinha havido alguma manipulação do documento. Porém, agora, eles voltaram a dizer, não é alguma possibilidade. Agora, é definitivamente, claramente e irrefutavelmente falso o documento. Como é que eles veem isso? Porque tem contradições internas no próprio documento. Primeiro, o seu número de série é falso. E segundo, nos trechos que se refere ao pai do Obama, né, tinha várias ali cláusulas onde estava anotado à mão o número 9. O número 9 significava, no manual de instruções do Departamento de Saúde do Havaí, na época, informação faltante. Quer dizer, faltavam informações sobre o pai. No entanto, essas informações estão lá. Tá? Então, por que informação faltante se a informação está lá? E segundo, onde designa a raça do pai, consta African. Acontece que o termo African só foi introduzido no linguajar popular a partir dos anos 80. E em documentos oficiais a partir de 89. Né? Então, quer dizer, você tem uma informação extemporânea. Terceira coisa, a funcional lá do hospital Capiolani, onde o Obama nasceu, ela assegura que o hospital não forneceu nenhuma cópia PDF daquilo aos advogados do Obama. Então, pronto, acabou. É impossível que esse documento seja autêntico. Absolutamente impossível. Então, tem a prova da fraude. Desde o início desse negócio, desde a campanha de 2008, eu disse o seguinte: o único problema sério em tudo isso são os documentos do Obama. Não interessa as ideias dele, os projetos políticos, etc. Está na cara que o sujeito não é quem ele diz que é, está na cara que ele está se apresentando com identidade falsa, e está na cara que é um sujeito criminoso e que pode ser derrubado por um simples processo criminal comum, uma queixa na justiça, como uma queixa na polícia. Tá certo? Mas ninguém teve coragem de fazer isso, por quê? Porque ele pareceu inverossímil. Mas é um blefe alto demais. Mas justamente, o blefe só funciona quando é inverossímil, meu filho. Né? Por definição. Então, aconteceu que o pessoal aí do Partido Republicano bobeou, o John McCain não quis tocar no assunto, ficou todo mundo com medo. Tá certo? E, ficando com medo, aconteceu o seguinte: deram ao Barack Obama mais poder do que ele realmente tinha. Por exemplo, esse pessoal todo da grande mídia que se recusou a falar do assunto. Em primeiro lugar, é muito fácil você controlar a opinião da grande mídia, porque ela está toda na mão de apenas 6 empresas. Então, 6 milionários entram em acordo,
Se os 6 milionários são obamistas, pronto, acabou, não se vai falar mais do Barack Obama na grande mídia, vai aparecer só em 1 ou 2 canais, vai aparecer no rádio, vai aparecer na internet. E todo mundo vai ficar sabendo do mesmo modo, que a grande mídia não é tão grande aqui, nem tão importante. Mas tem gente que ficou com medo de mexer no assunto. Na medida que eu tenho medo, é um medo preventivo. É o medo de uma ameaça que ninguém fez e que não pode cumprir. Por exemplo, o pessoal da comissão de investigação pediu que várias empresas fizessem exames técnicos da certidão de nascimento. As empresas pularam, falaram, não queremos nos meter nisso, etc, etc. Por quê? Se você fizer o exame, vai acontecer o quê? O que aconteceu com o pessoal do Joe Arpaio até agora? Não aconteceu nada. E o governo aqui ainda não tem meio de sair matando pessoas, botando gente no gulag, não tem esses meios. Mas se você começa a reagir como se tivesse, então você está construindo o poder tirânico preventivamente. Né? Isso acontece no Brasil também. O pessoal morre de medo do PT como se o PT fosse onipotente. À medida que esse medo se torna institucionalizado, o PT tornou-se onipotente. Mas foram as vítimas que criaram isso. Então, né, é um blefe, você aceita o blefe, daí o cara que blefou ganha a partida mesmo. Né? Isso aconteceu no Brasil e também está acontecendo aqui. Alguém aqui me pede indicações de leitura sobre a reforma protestante. Tá certo? Bom, o livro principal sobre a reforma protestante ainda é um livro alemão, um alemão chamado Heinrich Denifle, Denifle. Existe uma tradução francesa, eu creio que existe uma tradução espanhola, chama Lutero e o Luteranismo. Esse é o principal. Eu tenho esse livro aqui, no meio da confusão aqui, não consegui localizar. Outro livro importante é esse aqui, William Cobbett, A History of the Protestant Reformation in England and Ireland. Esse aqui é um clássico, Michael Daly, Cranmer's Godly Order, a Ordem Divina de Cranmer. Cranmer foi o chefe da reforma protestante na Inglaterra. Esse é um livro da mais alta importância. Tudo que Michael Daly escreveu depois um livro sobre o Concílio Vaticano II, tudo extremamente importante. E esse aqui, que é o outro clássico, The Revolution of the Saints, A Study in the Origins of Radical Politics, de Michel Walzer, Walzer. Eu lamento não poder indicar nenhum livro em português, porque, como você sabe, o nosso mercado editorial está atrasado em aproximadamente 70 anos. Isso é uma coisa incrível, porque o efeito que isso dá é dos mais cômicos. Porque, por exemplo, outro dia eu disse aí assim, toda a história das origens da ciência moderna é tudo empulhação. Não foi nada disso que aconteceu. Tá certo? Então, por exemplo, a ideia de que não, a ciência moderna, a razão e as luzes, né, expulsaram a superstição, a astrologia, a alquimia, etc., etc., e criaram uma nova era de ciência e racionalidade. Isso é absolutamente falso, absolutamente falso. O que eu estou dizendo é resultado, assim, de estudos que eu fiz em livros publicados nos últimos 70 anos que maciçamente confirmam essa tese. Como ninguém no Brasil lê esses livros, então a minha afirmação parece focante. E daí o sujeito, baseado naquela informação que ele recebeu na faculdadezinha de fundo e quintal que ele frequentou, ele diz, esse cara não entende nada, ele só lá na analfabeta, olha o que ele está falando, só fala coisa absurda. Então, assim, é o provincianismo, o analfabetismo cria um novo critério de julgamento. Isso no Brasil está institucionalizado. Né? Então, não teve outro dia aquele rapaz que veio me informar da existência das geometrias não euclidianas? Não tem outro que veio me informar. Fala, não, você não entende nada de política latino-americana, você tem que ler o Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. É um livro que a gente lia quando tinha 17 anos, um livro que ele besteira. Ele sempre me dá uma informação atrasada de meio século, como se fosse a grande novidade, quer dizer, informação que já está mais que desmentida, desmoralizada, mas para ele é novidade. Por quê? Porque o professor indicou esse livro na faculdade. A autoridade que os professores de faculdade hoje têm sobre os alunos é uma coisa incrível, incrível, incrível. Quanto mais analfabeto o professor, mais a palavra dele é tomada como coisa final. Então, assim, não se falou disso na minha universidade, então não existe. Quer dizer, se criou uma ilusão, uma espécie de campo de avestruz, com um monte de buraco para botar as cabecinhas, tá certo? E
A total ignorância do assunto tornou-se o critério supremo de julgamento de tudo. Como esse critério, vamos dizer, é aceito assim, por aquelas comunidadezinhas, que para esses indivíduos, os meninos são um mundo, você imagina um garoto que vem de um meio de classe média pobre, tal, entra na universidade, ele acredita que ele entrou em Atenas. Né? Aquilo para representar a cultura. Né? Então, se a informação que não chegou naquele meio não existe, é irrelevante, é falso. E as pessoas acreditam nisso. E a função da universidade hoje é essa: é tapar o acesso das pessoas à grande cultura do mundo. Né? Daí que a Alzania chegou aqui a informação. 38% dos alunos de faculdade no Brasil não sabem ler nem escrever. E, no entanto, o governo cobra imposto para manter essas porcarias. E ele criou essas faculdades para isso, meu Deus do céu. Para todo mundo seguir o modelo Lula. Né? Então, vamos lá. Tem alguém na linha? Alô? Quem é? Alô, é Alberto, Sim. aqui da Irlanda, Kilkenny, Irlanda. Da Irlanda? Tudo bem, professor? Isso, Tudo bem? Kilkenny. Tudo Qual é o bem, seu nome? professor? Eu baixei aqui da internet um texto de São Leonardo de Porto Maurício. Sim. E esse texto se chama O Pequeno Número daqueles que são salvos. E eu estava lendo esse texto desse santo São Leonardo de Porto Maurício, que é um franciscano, e ele fala que realmente a salvação é realmente para poucos, assim. Ele dá exemplos que quando um certo santo morreu, 30 mil pessoas morreram no mesmo tempo que ele. Dois foram para o céu, 3 foram para o purgatório, o restante foi para o inferno. E que entre 60 mil, 2 são salvos. Confere, senhor. Não tenho a menor ideia. Tá. Eu não Eu vou fui repetir, chama São nomeado Leonardo para de o Porto tribunal do juízo Maurício. final, tá certo? Nem mesmo como testemunha. Eu vou estar lá apenas na condição de réu, como todos nós. E espero me safar na hora H. Não por meus méritos, mas pela misericórdia divina. É isso que nós devemos esperar. Agora, fazer o cálculo realmente é uma coisa assim, né? Impossível. Porque Jesus disse, fazer isso por vós e por muitos. Ele não disse por pouco. Se o senhor quiser, eu posso mandar esse texto para o senhor. São Leonardo de Porto Maurício. Eu vou, de qualquer São modo, eu vou Leonardo procurar de Porto esse Maurício. escrito do São Leonardo. Vamos ver. Tá, ok. Obrigado, professor. Obrigado, eu. Bom, nós estamos aqui já quase chegando ao fim. Mas para vocês terem ideia da diferença entre a luta política no Brasil e aqui nos Estados Unidos, você vê, aqui a cadeia de Lord J.C. Penney começou a apoiar o movimento gaysista. Então, muita gente aplaudiu, legal, vamos. Outra metade não gostou. Resultado, as ações da J.C. Penney caíram para metade do valor. Isso quer dizer que aqui os dois lados, em qualquer circunstância, têm meios de luta. Ainda que a um deles seja sonegado o acesso à grande mídia. Aqui, a grande mídia não é grande. Aqui, quando uma televisão alcança 3% da audiência, é uma grande vitória. No Brasil, não. A Rede Globo tem 70%. Porque um fenômeno como a Rede Globo jamais existiu no mundo. Né? Então, quer dizer, no Brasil está num estado de uniformidade verdadeiramente soviético. Já alcançou esse ponto. E as pessoas ainda não se tocam. Por quê? Porque eles estão chamando isso de democracia e os idiotas acreditam. E também tem sempre a psicologia do tenta que o leão é manso. Eles têm medo de ver como a situação é grave, então ele cria um discurso histérico tranquilizante, né? Com aquele sorrisinho aterrorizado na boca. Não, está tudo bem. Né? E assim vai. Agora, para vocês verem também os efeitos do passado do Barack Obama na presidência, de 2008 até agora, o número de pessoas que se inscrevem no Social Security para receber auxílio doença é maior do que o número dos que estão procurando emprego. Tá? O crescimento dos empregos foi crescimento negativo, foi menos 1,3%. Agora, o crescimento do pessoal na fila do Social Security, né? E ainda tem gente que duvida que o Barack Obama está lá para destruir o país. Que é a coisa mais óbvia do mundo. Então, bom, mais informações sobre esse caso do Barack Obama virão nos próximos programas.
Aqui, um aluno me pergunta, ele quer fazer o curso de História e se eu recomendo algum. Eu digo, olha, eu estou fora do Brasil faz 7 anos, eu não tenho ideia, mas eu duvido que algum curso tenha melhorado nesse índice. A minha filha Inês, que cursou História na USP, ela diz, o curso não chega a ser mal, mas ele é puramente rotineiro, não há nenhum incentivo à busca de conhecimento, é apenas a rotina, aquele arroz e feijão. A atividade verdadeiramente intelectual não há nenhum. E isso na USP era tido como a melhor. Agora, para aqueles, antes de terminar o programa, quer dizer, para aqueles que querem vir estudar nos Estados Unidos, eu recomendo 2 publicações. Choosing the Right College, publicado pela EASY, Intercollegiate Studies Institute, tá? Com prefácio do economista Walter Williams. Recomendo enfaticamente esse guia, onde mostra assim, a realidade, não é pela fama publicitária das escolas, mas o que realmente está se passando lá dentro. E para aqueles que são católicos, Choosing a Catholic College. Tá? Publicado aqui pela Cardinal Newman Society. Então, aqueles que querem vir estudar nos Estados Unidos, não façam antes de dar uma consultada nesses dois livros. Tá certo? Então, muito bem, estou feliz de que o episódio João Willis tenha sido mais ou menos esclarecido, tendo a falta de descobrir quem foram os desgraçados. Tem um leitor, Cristiano Sutter, que me informou, nós sabemos da existência de um grupo de trolls ali do Paraná que é especialista nisso. Então, lança mensagens falsas, tá certo? Ou de um direitista contra o esquerdista, ou do esquerdista contra o direitista, para queimar um dos dois e manipular a coisa toda. Note bem, esse negócio de mensagens falsas é um fato muito comum. Mensagens falsas em meu nome já foram mandadas até para mim. Eu recebo o e-mail com o meu próprio endereço, dizendo um monte de besteira. Uma vez colocaram mensagem de cunho nazista no site Mídia Independente no meu nome. Aí eu, evidentemente, avisei. Mas olha, falsificar o meu e-mail é uma coisa. Agora, falsificar um e-mail do governo federal está muita cara de pau. Quer dizer, então eu imagino que foi realmente esse grupo, essa quadrilha do Paraná, ou outra similar, porque para correr esse risco, só quem já está totalmente ferrado, mesmo não conta com mais nada, está tudo perdido e-mail. Um farsante comum só faria isso se estivesse fora do seu juízo perfeito. Mas ainda algum dia, talvez, saberemos quem foi que enviou essa coisa. Então, muito bem. Por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.